Mãe, do latim mater. E de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é mulher ou qualquer fêmea que deu à luz a um ou mais filhos. Bom, embora a definição seja simples, nós todos sabemos que ser mãe ou exercer o papel de mãe tem um significado muito mais profundo. E apesar de ser uma das artes mais antigas, ainda há muito que se aprender sobre ela. Foi pensando assim que nós decidimos fazer uma série para abordar o tema. Hoje, nós damos início à série falando da concepção ao nascimento. Para tratar do assunto, eu convidei o ginecologista e obstetra Dr. Domingos Mantelli Borges Filho. Como vai? Ótimo, Tudo bom, tudo bem? Como é que você vai? Graças a Deus, tudo bem. Ótimo, fique em sua casa, você já está nela. Muito obrigado. Obrigado eu. Eu tenho um amigo íntimo que tem o seu nome. Não o Borges Filho, mas Domingos Mantelli. Meu querido amigo, a família inteira. Você é parente dele? Domingos Mantelli Filho, meu padrinho. Você é meu querido amigo, é meu irmão. Veja, ele, a Terezinha, a mulher dele, queridíssima também, a Mônica, olha que coisa. Maravilha. Meu Deus do céu, o mundo é muito Mundo pequeno. pequenininho, hein? Com Domingos Mantelli, digo, mas será? Mas tem um Borges Filho, enfim. Mas vamos para o nosso tema aqui. Vamos, todo Domingos, prazer. o que uma mulher que pretende engravidar, ela pode fazer visando ter uma gestação saudável? Bom, a gravidez, o ideal é que ela seja programada, né? E não muitas vezes, como acontece, que a mulher descobre sem querer que está grávida. Então, o que nós recomendamos, nós obstetras? Que a mulher faça o acompanhamento periódico com o ginecologista, faça os exames necessários, muitas vezes as sorologias, para detectar alguma doença que possa ser tratada antes da gestação. Já começar a tomar um ácido fólico, que é super importante para prevenir defeitos da formação do tubo neural dessa criança. Então a gente já inicia pelo menos 3 meses antes da gestação, já como profilaxia, isso é super importante. E o exame ginecológico periódico. A mulher fazer o Papa Nicolau, fazer os exames de mama, para ver se está tudo ok, para que o organismo dela possa receber essa gestação de uma maneira mais saudável. É engraçada essa história. Vocês, médicos, têm essa visão que eu acho absolutamente correta, que é a medicina preventiva. No caso, seria exatamente isso, né? Exatamente. Agora, quais são os sinais sugestivos de que a mulher está grávida? É claro que a gente sabe, tem que fazer o exame de laboratório, exame de sangue. O que ela deve fazer logo depois que ela recebe o diagnóstico? Você está grávida. O mais importante, na verdade, a mulher começa a sentir alguns sintomas, né, alguns sinais e sintomas sugestivos de gestação, mas são sugestivos e subjetivos, como de repente uma náusea, né, o corpo um pouco inchado, a menstruação que atrasa. Lógico. Então, tudo isso são sinais sugestivos de gestação que ela pode, de repente, acreditar que esteja grávida. Uma coisa que é muito importante, que eu costumo orientar, às vezes a mulher confunde, a menstruação dela atrasa um pouquinho e de repente ela tem um sangramento vaginal, que ela acha que menstruou. Mas de repente a menstruação dela durava 3, 4 dias e ela tem um sangramento um pouco menor, de um dia e meio, uma quantidade diminuída. E ela acredita que menstruou. Mas na verdade isso é o que a gente chama de nidação, que é logo após a fecundação, que nem a gente está vendo ali, aqui, tá? Esse óvulo fecundado, ele está vendo que ele está correndo, ele vai correr pela tuba, vai chegar até dentro do útero e vai se nidar, que a gente chama, né? Nidação. Ele vai grudar no endométrio para dar início ao desenvolvimento fetal. Nessa hora que ele gruda no endométrio, é que pode dar esse pequeno sangramento. Então a mulher muitas vezes acha que menstruou, mas na verdade ela está no início da gestação. E isso é um fator muito preocupante, que às vezes a pessoa acha que se engravidou pode estar tendo uma ameaça de aborto, ou às vezes que menstruou e que não está grávida, né? Conheci esse filme. Olha que coisa, conheci com minha mulher esse filme aí. Enfim, não, estou menstruada, estou grávida. Pode acontecer, é muito comum. Agora, todo mundo fala, hoje em dia é moda, alimentação e tudo, nós temos inclusive um quadro aqui de nutrição, com a Carol Santos, que é nutricionista, enfim. Muda alguma coisa? Como é que deve ser a alimentação durante a gestação? Muda muito, Domingos, porque tem atividade física, que todo mundo recomenda, não sei o que pode, o que não pode ser feito, tem aquele barrigão grande, mas também não pode ficar parado, é que eu sei. Exatamente. Então conta tudo. Na verdade, essa alimentação,
o ideal é que seja uma alimentação bem variada, né? Bastante vegetais, folhosos, folhas verdes escuras são os principais, mais ricos em ácido Carol fólico. fala isso toda vez. É muito Folha importante. escura. E além de tudo, acho que é mais importante a gente falar do que não pode, o que a gente deve evitar, que é o principal. Então eu sempre recomendo às minhas gestantes, por exemplo, adoçantes. Os adoçantes têm muito conservante, tem algumas substâncias que são teratogênicas, podem, né, dar problemas na formação fetal. Então a gente não recomenda que seja utilizado. Né? Adoçante? Adoçantes. Eu sempre gosto de recomendar que se vá tomar alguma coisa, tome com sacarina açúcar. Sacarina sódica, essas coisas? Exato. Sacarina, glutamatos, enfim, todos esses não são indicados para isso. Nem glutamato de sódio, nem o glutamato monossódico, na verdade, ele é muito presente até naquelas sopas instantâneas, caldos de galinha, aqueles caldos de carne. Ele também não é muito recomendado, porque ele tem muito conservante também e corantes, né, que também podem ser teratogênicos para o bebê. Agora, a alimentação é super importante a gente falar, por exemplo, peixes como sardinha, um atum, são ricos em ômega 3. Salmão. Salmão é uma gordura boa para a formação, para o desenvolvimento neurológico da criança. Isso vale a pena a gestante poder comer. Agora, existem outras substâncias, por exemplo, os embutidos, salames, salsichas, linguiças, os conservantes que contêm podem gerar câncer. Câncer não no bebê, mas nessa criança até na fase adulta. Eles são responsáveis, às vezes, por um desenvolvimento de câncer no indivíduo adulto que foi gerado lá atrás, dentro do útero. Ele nasce com predisposição. Pela alimentação inadequada da mãe durante a gestação. Meu Deus, então repete, embutidos? Os embutidos, principalmente, que a gente não recomenda de jeito nenhum, salsichas, linguiças, salames, pelo menos durante a gestação, né? E existem outras coisas que podem gerar, por exemplo, é muito associado a câncer renal, a exposição a inseticidas. A mulher gestante exposta a inseticidas pode ter um risco aumentado para um câncer renal no feto. Meu Deus do céu. Então tem várias coisas que a gente tem que recomendar que não se faça, né? Por exemplo, mães que comem muito, engordam muito na gestação, né? É uma predisposição ao diabetes, que ela pode transmitir o gene da obesidade para essa criança também. Além do que, uma mãe que engorda muito na gestação aumenta o risco de asma, de alergias nessa criança, aumenta o risco inclusive de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Isso no indivíduo já adulto. Vou passar uma história para você que você não acredita. A minha bonitinha, quando ficou grávida, ela engordou 32 quilos. Não se preocupe, já perdeu 700 gramas agora. O nosso filho está com 24 anos. Asmático, hiperalérgico. É muito comum. Que coisa maluca. É muito comum. Olha. Muito comum. E o inverso também é verdadeiro. Mães que não se alimentam adequadamente, que têm uma desnutrição durante a gestação, têm uma predisposição a terem bebês de menor peso, né, de baixo peso ao nascer, que predispõem a doenças cardíacas. Né, até malformações cardíacas nesse feto, por conta disso. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Então a alimentação você vê que é super importante para ter um desenvolvimento adequado dessa criança. Sem dúvida. Bom, existem aqui estudos comprovando que alguns maus hábitos, né, da gestante, como o estresse, depressão, tristeza, estou com um monte de coisa aqui, até mesmo pensamentos negativos podem causar alterações na gravidez, afetando o bebê. Essa pesquisa está aqui escrito, gerando doenças físicas e até psicológicas dessa criança, manifestando-se inclusive na vida adulta. Como é que isso ocorre? Então, o que pode ver sem estresse seus domingos? Isso é um estudo muito interessante que começou com o Dr. Peirce, que ele fez uns estudos com pacientes transplantados do coração. O que ele observou? A pessoa recebia o coração do doador, depois que a pessoa tinha morrido, e de repente começava a ter memórias da pessoa que tinha morrido. Ninguém sabia o porquê. Pensava-se em coisas de espírito, né? Voltou-se para o esoterismo, mas não sabia o que estava acontecendo. Inclusive teve uma dessas pessoas que doou, foi um acidente de carro, e a pessoa que recebeu o coração via o acidente. Tinha as memórias da pessoa que tinha morrido. Olha. Aí a doutora Piontelli, que é uma pesquisadora italiana, junto com a doutora, se não me engano, a doutora Perkins. Essas duas são italianas, né, neurocientistas, fizeram alguns estudos e comprovaram a existência dos neuropeptídeos, que hoje em dia está sendo muito estudado. O que ela observou? Que esses neuropeptídeos são proteínas que elas têm capacidade de ativar
células com capacidade de memória celular. E memória de DNA mesmo? Memória de DNA, memória celular. A célula tem memória. Ela consegue gravar essa memória, consegue captar emoções e gravar essas emoções. E como que isso aconteceu? Viu que, então, não era só o cérebro que pensava. O coração também tinha capacidade de pensar, como todos os órgãos do organismo. Mas principalmente o coração e o cérebro. São os dois órgãos mais ricos nesses neuropeptídeos. E o que acontece? Você para imaginar um bebezinho com apenas 3 semanas de gestação, ou seja, a mãe nem sabe que está grávida ainda, nem desconfiou porque a menstruação nem atrasou, e o coraçãozinho já está batendo. E cheio de neuropeptídeos, com capacidade de memória celular. Então tudo que a mãe fizer, sentir, comer, tudo isso ela vai estar transmitindo para essa criança, em forma de memória celular. Óbvio, não é uma memória consciente, mas é uma memória inconsciente. E que isso pode predispor essa criança, no futuro, na vida adulta, a uma série de doenças psiquiátricas. Inclusive, às vezes, um perfil psicótico, né, de psicopata, pode ter sido originado na vida intraútero, dependendo do que a mãe fez, dependendo do que ela comeu. Que coisa, rapaz. Estresse prolongado, para você ter uma ideia, Rony, uma gestante submetida a um estresse prolongado durante a gestação, aumenta quase em 4 vezes a chance dessa criança ter esquizofrenia na vida adulta. Puxa, por sorte foi o momento mais bonito da minha vida de casado, foi quando a minha bonitinha estava grávida. Puxa, que deu até um alívio agora. E que história que você está contando. Pois é. Agora, existem esses efeitos negativos, falando de estresse, é impossível a gente ver sem estresse hoje e tal. Mas o que se pode fazer? Às vezes nós, os maridos, os futuros pais, né, o próprio casal, deve fazer alguma coisa para minimizar essa história, não sei o quê. E tem mais também, papel do pai, né, na hora do parto. Meus filhos nascem, eu estou sempre viajando, estava sempre viajando, fazendo show pelo Brasil, não vi ninguém nascer. Agora, como é que deve ser na hora do parto? Na verdade, assim, outros estudos mostraram, por exemplo, que a molécula de água, você desestrutura uma molécula de água com a força do pensamento. Pensamentos positivos, ou seja, um feedback positivo, pode fazer uma molécula de água virar um cristal, observado ao microscópio, e um feedback negativo, um pensamento negativo, uma palavra negativa, faz essa molécula de água ficar completamente deformada. Isso é um estudo do Dr. Masaru Emoto, um pesquisador japonês. E a gente imagina que o bebê está dentro de uma bolsa cheia d'água. Sim. Nós somos feitos mais de 70% de líquido, certo, de água. Então, o que eu oriento, que eu acho super importante ser feito durante a gestação? O feedback positivo, relaxamento, conversar com o bebê. Isso é muito importante. Pavlov, 1906, sim, reflexo condicionado. Dava comida para o cãozinho, tocava o sininho. Quando ele só tocava o sininho, o cachorro já salivava. Com o bebê é a mesma coisa. Você faz o relaxamento diário, 10 minutos por dia, com uma música relaxante. Põe a mão na barriga, conversa com o bebê, conversa com o seu filho. Papai e mamãe estão aqui, nós amamos você, estamos te esperando, seja bem-vindo. Esse relaxamento com essa música, o bebê, ele grava. Música, relaxamento, momento de relaxar. Aquilo vira um reflexo condicionado, que a gente utiliza na hora do parto exatamente igual. Isso. Então, no momento do parto, a gente põe a mesma música que a mãe usou para o relaxamento durante a gestação. Entendi. Silêncio na sala, o pai e a mãe trazendo esse bebê ao mundo, fazendo um resgate do útero materno. Você imagina, Rony, que o maior trauma do ser humano é o nascimento. Ele está num ambiente quente, protegido, escurinho, e de repente ele vem para um ambiente externo, onde, né, luz no rosto, gente falando, frio, é tirado do ventre materno. Então, o que a gente puder fazer para amenizar esse trauma do nascimento, tem que ser feito. E o papel dos pais ali é primordial, do pai e da mãe. O pai dando apoio psicológico para a mãe durante a gestação inteira, obviamente, mas também conversando com o bebê. Ele grava a voz do pai. E tem algumas coisas interessantes. Eu já cheguei a ver crianças que, após o nascimento, você punha a mesma música que foi usada para relaxar durante a gestação, a criança estava um pouquinho agitada, ela relaxava, dormia. Porque ela voltava lá para dentro, né? Se sentia protegida. Olha, a produção marcou um monte de coisa aqui em relação a mitos, que a gente sabe que a gestação é cercada de um monte de mitos, né? Então, aqui tem um dos mitos que a produção anotou para mim. Primeiro, fazer raio-x causa má formação do bebê. Grávida não pode colher Papa Nicolau, não pode viajar de avião, não pode pintar o cabelo,
Não pode lavar o cabelo quando estiver sangrando após o parto. Muita azia, bebê cabeludo. A lua influencia na hora do parto. Grávida não pode ter gato em casa, enfim. Olha, a gravidez é um momento de, assim, muitos mitos. Porque aquilo vem das nossas avós, bisavós, tataravós, que vem trazendo esses mitos. Raio-X na gravidez? Pode, não tem o menor problema. Né? A quantidade de radiação teria que fazer dezenas e dezenas de raio-x para ser suficiente para dar uma formação no bebê. Não tem problema. Pode fazer. Você que está gestante não tem problema, pode fazer raio-x que não vai ter problema. Viajar de avião? Pode. A gente só recomenda que, se você tiver com um quadro de uma ameaça de aborto, por exemplo, o seu obstetra vai orientar que você não deva viajar por conta disso. Ou quando está muito próximo do parto, pelo risco de entrar em trabalho de parto em pleno voo. Geralmente as companhias aéreas acima de 34 semanas de gestação já pedem uma carta até do obstetra para autorizar. Verdade. Pintar o cabelo? Pode, desde que sejam com substâncias que não contenham amônia. Isso no primeiro trimestre. Depois está liberado, não tem problema também. De que não pode lavar o cabelo na quarentena, né? Que a gente pode, não tem problema nenhum também. Pode lavar o cabelo, ser menor, não precisa ficar sem se lavar, não tem problema não. Que mais de mitos? A lua influencia o parto? Lua. Influencia. O quê? Influencia. É impressionante. A lua influencia as marés, né? Então a quantidade de bolsas que estouram quando a lua está cheia aumenta, por incrível que pareça. Tem alguns estudos que mostram os resultados. Não conseguem explicar ainda o porquê, mas já está comprovado que acontece. Aumenta o índice de trabalho de parto, aumenta o índice de bolsas que estouram, porque se influencia as marés. O bebê está dentro de uma bolsa cheia de água, também há essa influência. Interessante essa história, né? Agora de não poder ter gato em casa, de não poder ter relação sexual também. Gato pode. O que a gente orienta? O risco do gato em casa é a toxoplasmose. Né? A transmissão da toxoplasmose, que durante a gestação é muito perigoso. Então a gente recomenda que o marido, está aí o papel do pai mais uma vez, em vez da mulher limpar as coisas do gato, a casinha do gato, colocar comida, que o marido faça isso. Ou se a mulher tiver que fazer, se ela morar sozinha, né, for de repente não tiver um parceiro, fazer com luvas. Compra aquelas luvas de borracha, que ela vai se proteger e vai poder fazer a higiene do animal sem o menor problema. A gente pede que não fique beijando o animal, né, os cuidados básicos de higiene. Mas não precisa se livrar do gato só porque está grávida, não tem problema. Eu estava falando, quer dizer, para encerrar a nossa conversa, em relação às relações sexuais. Relação sexual também pode. O pessoal às vezes tem medo de falar, olha, vou ter relação, vai encostar no bebê, vai machucar o bebê. Isso é mentira. O bebê está dentro do útero, protegido por uma bolsa cheia d'água, não tem risco. O marido pode ter relação com ela. A gente só pede que a posição não seja o marido por cima, que às vezes vai ser incômodo para a gestante. Né? Deixa a mulher por cima, ou às vezes de lado, na hora de ter relação sexual, com carinho, com cuidado, sem problemas. O obstetra vai saber orientar quando não vai poder ter relação, quando tiver um sangramento vaginal, coisa do tipo. Tirando isso, relação liberada sem o menor problema, tudo tranquilo. Não sei se eu te chamo de sobrinho, se eu te chamo de primo, porque a sua família, a família Mantelli, é minha família. Família que eu escolhi. Essa é que é a mais importante, né? Muito obrigado. Quero que você dê um beijo na sua família inteira. Honrado fiquei eu ter um sobrinho aqui, sei lá o que você é meu, primo, sei lá, porque eu escolhi o teu padrinho como meu parente mais próximo. Obrigado, viu? Fico muito honrado. Leva um beijo para todo mundo. Esse é o Dr. Domingos Mantelli Borges Filho, ginecologista, obstetra, que esteve conosco até agora. E só lembrando a você que na próxima semana vamos dar prosseguimento a esse nosso quadro Mães, que foi inaugurado por você. Quem tiver alguma dúvida pode acessar o site www.domingosmantelli.com.br, tirar dúvidas, na medida do possível responderei a todas as perguntas que quem tiver interesse em vir. Obrigado, vai ser um prazer estar aqui, muito obrigado. É um assunto de muita importância que nem sempre é tratado com o carinho que merece. E como você é articulado, rapaz, impressionante, parece que vive na televisão. Muito obrigado. Domingos. Um abraço a você. O prazer foi meu. Sucesso, tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Coisa boa.